Olá pessoal, boa tarde, eu sou Luna Kifuri e está começando mais um programa Bem-Estar ao Vivo e nesta sexta-feira vamos falar aí de um assunto muito importante para todo mundo, que é fibromialgia. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos com as nossas especialistas reumatologistas hoje, doutora Maria Alves Ferreira. Boa tarde, doutora, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Boa tarde também para a doutora Angélica de Carvalho, muito obrigada pela presença, doutora. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Gisele Bortoleto. Mais uma sexta-feira aqui, né, Gi, com mais um assunto muito importante aí para todo mundo. Boa tarde, Luna. Uma pequena correção. Boa tarde, doutora Mariana. Eu falei... Maria. Doutora Mariana, minhas desculpas aqui no ao vivo, desculpa. Boa tarde, doutora Angélica. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Esse é um assunto que interessa muita gente. Então, por favor, mande suas perguntas, as suas dúvidas para as nossas especialistas que estão dando uma força aqui hoje, né, Luna? Com certeza. Pode mandar aí que a gente lê daqui a pouquinho. Então, vamos ao que interessa. Dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia mostram que em torno de 2,5% da população brasileira tem fibromialgia. Esses números, vocês estavam dizendo que no mundo tem uma pequena variação, um pouco para mais, um pouco para menos, mas gira em torno disso. Vamos explicar para quem está em casa o que é exatamente a fibromialgia e quais são os sintomas da doença. Então, a fibromialgia é uma doença reumatológica, né, um problema reumatológico, que, na verdade, qual que é o ponto central da doença? É a dor, né? Então, é uma síndrome dolorosa, é um problema que a pessoa vai queixar de dor, e geralmente, pra gente, assim, o ponto principal é a pessoa ter, a gente chama dores difusas no corpo. Né, que é isso? Então, são dores em várias partes do corpo. É diferente de alguém que tem um problema da cervical, que de repente dói só no pescoço, e às vezes pode ir para o braço, ou então uma dor nas costas. Então, a pessoa vai começar a sentir uma dor, não necessariamente no corpo inteiro. Às vezes ela tem uma dor num braço, depois numa perna, depois no pescoço. Tem pacientes que falam, olha, eu tenho uma dor que anda pelo corpo, né? Então, é uma dor difusa, que em várias partes do corpo. E, às vezes, nas crises, a pessoa tem dor, na verdade, do fio do cabelo até o pé. Então, assim, fica toda dolorida. Isso, legal de falar é que a fibromialgia é uma síndrome, né? E ela está muito ligada a uma alteração do sistema nervoso central na interpretação do quadro da dor. Então, o paciente ele tem uma dificuldade tanto de relaxamento, como ele vai ter uma hipersensibilidade dolorosa. Então ele vai responder de uma forma exagerada a qualquer estímulo doloroso. Isso é o ponto principal que a gente vê no dia a dia, né? E é um prazer estar aqui com vocês, com a minha amiga Angélica, e discutir um tema tão comum e tão presente no nosso dia a dia de consultório, né? É verdade. E falando em diagnóstico, né, qual que é o diagnóstico dessa síndrome e quais são aí os principais sintomas? Existem alguns pontos, até antes de começar o programa a gente está falando de alguns pontos. Hoje em dia o paciente ele pode ficar atento a algumas dores mais específicas em relação a essa síndrome? Eu acho que a ideia da fibromialgia, o diagnóstico, a gente usa dois pilares. O mais importante é a clínica. Então, o paciente vai ter dor por mais de 3 meses, migratória, difusa, pode pegar tanto o membro superior, tronco, como o membro inferior. Então, não é uma dor localizada. E o importante também é a gente sempre lembrar que para fazer o diagnóstico, a gente tem que excluir outras causas de dor, né? Então, a gente faz uma boa anamnese, então a gente vê se o paciente tem a clínica de dor e a gente faz a exclusão de outras causas de doenças reumatológicas, né? E até outras doenças, como o mieloma múltiplo, que pode dar um quadro doloroso, que é um diagnóstico diferencial de fibromialgia. Então, como a Mariana falou, né? Então, tem que ter uma avaliação clínica, né? Então, primeiro o tipo de dor, né? Como a gente falou, o tipo de dor, né? Então, o paciente já vem com as queixas. Então, é bem constante as dores, assim, né? Bem longas também, né? Por um período. Sim, e tem que, né, ser um período, né? Não ser uma dor aguda. E como a Mariana falou, é uma síndrome, né? Porque, além da dor, né, muscular, dor no corpo, a pessoa pode ter outros sintomas, né? Então, às vezes, pode estar associada a dor de cabeça, uma enxaqueca,
né? Pode estar associado a alterações do sistema geniturinário, tipo, tem pessoas que têm cistite, mas na verdade sem infecção, sem bactéria, então tipo, a bexiga fica irritada, então a pessoa fica sentindo aquela ardência miccional. Ela pode também ter sensação de alterações neurológicas, tipo assim, de sensibilidade, de membros inferiores. Às vezes tem gente que tem sensação de queimação das pernas, dormência, né? Então, assim, pode estar relacionado a outras coisas. E como a Mariana falou, para a gente falar que tem a fibromialgia, a gente vai examinar. Então, é a dor, só que geralmente a fibromialgia, ela não é uma doença inflamatória. Então, a pessoa não vai ter nenhuma articulação inchada, né? Porque geralmente a gente já pensa numa artrite reumatoide, né? Alguma doença inflamatória, né? Pode até lúpus, alguma coisa. Mas então, assim, é um problema que não deforma as articulações, né? Não entorta, não engrossa as articulações, não incha, não altera a cor também, né? Tipo, às vezes tem gente que incham, as juntas ficam vermelhinhas, né? Então, não dá outras alterações que são comuns em outras doenças. Então, a gente tem que excluir outros problemas, até metabólicos, como ela falou, mieloma, problema de tireoide, às vezes uso de medicamentos, igual tem gente que usa medicamento para colesterol, que pode dar dor no corpo, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação global, né? Para a gente falar que tem a fibromialgia, a gente não pode banalizar também o diagnóstico. Então, é isso que nós falávamos antes de começar. Não está havendo uma banalização. Hoje, tudo é fibromialgia. É claro que é uma síndrome muito séria, mas não está havendo um excesso de diagnóstico sem realmente que seja constatado. E por que as pessoas não levam tão a sério uma pessoa que realmente tem a fibromialgia? Então, eu acho assim que, na verdade, tanto é uma doença que às vezes ela tem um preconceito, né, em relação, porque como a pessoa tem dor, e a pessoa, você olhando, a pessoa tá normal, né? Ela não tá inchada, não tá torta, nem nada. Então, às vezes, pessoas do trabalho, da própria casa, falam assim, ai, meu Deus, até chamam, né, ai, Maria das Dores aí, né? Então, às vezes, ninguém enxerga a dor do outro, né? Só a pessoa que tá com dor que sabe. Então, às vezes, tem pessoas que não acreditam que aquela pessoa tá sentindo aquela dor, só que também, às vezes, por falta de um exame físico mais detalhado, conversar direito com o paciente para ver aquele tipo de dor, às vezes é banalizado, porque às vezes é um outro problema, uma tendinite de ombro, algum outro problema, e está sendo tratado como fibromialgia. Então, hoje em dia tem muita coisa que às vezes fala, é fibromialgia, às vezes não é só a fibromialgia. Por qual profissional começar, gente? O que eu devo ficar atenta, quando é que deve acender a luz amarela, falar, opa, eu devo ter fibromialgia? Sempre que a gente sentir dor, a gente tem que ficar atento. Lógico, sempre também tem que ter... Todo mundo, às vezes, que sentou de mau jeito no sofá, ou fez uma viagem longa, pode sentir um incômodo lombar. Quando a gente tem dor, essa dor é migratória, ou localizada, ou quando a gente tem dúvida se a gente deve ou não levar em conta essa dor, sempre procurar um reumatologista, que é um médico que pode discutir com você, né, e te orientar sobre esse quadro. Ela atinge mais homens ou mulheres? Ou é todo mundo igual? Ela tem uma maior incidência em mulheres, né? É cerca de 9 a 10 mulheres para cada homem. A gente não sabe direito explicar por quê. Pode ter um fator genético, hormonal, que as dores da fibromialgia podem piorar no período pré-menstrual, né? Mas ainda, e a mulher, querendo ou não, ainda ela tem ela trabalha em casa, ela tem o trabalho hoje em dia, ela tem a dupla jornada de trabalho, né? Tudo isso faz a mulher ser... E assim, é mais prevalente, né, em mulheres, né, que a gente não sabe porque se é hormonal, né, como que é, então até porque hoje em dia as mulheres são super sobrecarregadas, né, o estresse, mas também existe fibromialgia em crianças, né, em homens, em idosos, né, porque geralmente é mais prevalente entre 25 a 50, 60 anos, né, de idade. São também jovens. Sim. E o pico de incidência da fibromialgia é aos 40 anos, Sim, né? Então, precisa ficar, né, ter esse alerta em relação a isso. E, gente, uma coisa que a gente estava falando em relação à sobrecarga, né, das mulheres,
também dos homens, de todo mundo hoje em dia, todo mundo está. O estresse e também alguns traumas podem levar a essa síndrome também? A causa da fibromialgia não se sabe, assim, por que de repente acontece, né? O gatilho. Tem os estudos, né, que são mostrados que, na verdade, é uma alteração do sistema nervoso central, né, então do nosso cérebro, em receber um estímulo de dor que, na verdade, não tem aquela dor, né? Então, de repente, acha que na pele tem um problema que está dando dor, mas é uma exacerbação nesse estímulo que vai para o cérebro. Então, assim, não tem uma causa, mas não sabe por quê. Alguns estudos estão relacionados, às vezes, a estresse, né, algum trauma emocional, mas não sabe por que de repente o ponto gatilho, né? Mas sabe-se que o quê? Que o estresse aí vira um ciclo vicioso, né? Se a pessoa produz, porque na verdade a pessoa produz pouco relaxante muscular, né? E alterações que aumentam a sensibilidade à dor. Então, se existe um estresse, a tendência é a pessoa contrair aquela musculatura que já está dolorida, então pode piorar durante um estresse. Tem muita gente participando aqui com a gente. Legal. A Lúcia Petro está dizendo, olha, muito bom falar sobre essa doença, muitas pessoas têm e realmente não sabem. A Alexandra Cupari Rossi está dizendo, olha, eu sou paciente da doutora Angélica, ótima médica. A Elza Cristina está dando boa tarde para vocês e está dizendo que ela chora de dor. O nível de dor, a intensidade da dor varia de pessoa para pessoa, cada um sente numa intensidade, gente? Porque tem que lembrar que a fibromialgia é uma síndrome. Então, o quadro álgico vai estar associado também com... A paciente tem um sono não reparador, então ela vai ter uma fadiga crônica, um cansaço. A fibromialgia anda de mão dadas com a depressão. Então, o paciente vai ter muita ansiedade, tristeza, um choro fácil. Então, tudo isso, o estresse, trauma, tudo isso pode levar a crise da fibromialgia, uma piora do quadro álgico, né? Levando a falta de exercício físico, né? Piora também. Sim, tudo isso pode ser pontos gatilhos para a gente ter uma piora do quadro de dor. Mas cada paciente tem uma sensibilidade, né? E um grau, né, também da doença. Igual tem gente que tem pressão alta, que toma um remedinho e já controla, tem gente que tem que tomar vários, né? Então existem vários graus, né? Tem pessoas que sentem menos dor e às vezes só com exercício físico já resolve, agora outros, né, precisam de uma abordagem multissistêmica. Como é que é o tratamento dessa doença? O mais importante é o que a doutora Angélica disse, é atividade física, exercício físico. E eu acho que é ter o paciente com a gente, então ele tem que entender o que é a doença, entender. Eu falo para o meu paciente prestar muita atenção no dia a dia. Fala, nossa, hoje eu estou me sentindo muito bem, o que eu fiz? Isso dá certo, eu posso pôr isso na minha rotina. Nossa, hoje eu tô com muita dor, hoje o dia foi muito, muito difícil. O que aconteceu? Então eu vou evitar aquela situação. Então, atividade física, autoconhecimento, a gente vê que um suporte psicológico, acupuntura, então massagem, tudo isso ajuda o controle da dor. E claro, também a gente faz uso da medicação, né? Mas só a medicação não melhora a dor da fibromialgia. Que tipo de medicação? Aí a gente vai avaliar de paciente para paciente. E também, às vezes, a gente recebe paciente que tem dor no consultório, ele acaba saindo com antidepressivo. E a gente vê que o paciente fica frustrado por isso. Fala, isso não é coisa da minha cabeça, né? Eu sinto aquela dor, isso realmente me incomoda. Mas realmente, o tratamento da fibromialgia, a gente pode usar alguns antidepressivos em doses menores, como se fosse um quadro de depressão. Mas a forma de tratamento da dor da fibromialgia é diferente de um trauma agudo. Então o paciente não vai ter melhora com anti-inflamatório, com analgésico, né? Não é uma coisa assim certeira, que com isso vai passar essa dor. É um tratamento lento e eu também falo para o paciente, a gente vai ter paciência. Essa medicação vai demorar 15, 20 dias para fazer efeito. E a gente precisa de um conjunto de coisas, né? Quando se trata de dor, é muito comum as pessoas se automedicarem. A doutora Mariana falou, elas querem tomar um anti-inflamatório, elas vão lá na farmacinha delas e tomam um remédio. Isso atrapalha o combate à síndrome? Sim, atrapalha muito. Porque às vezes também
Existem pacientes que vêm usando várias medicações que a gente não sabe o que está fazendo bem e o que está fazendo mal, né? E tem paciente até que pega o remédio do marido, da vizinha e toma, que às vezes nem é para aquilo, né? Então, assim, é muito importante não se automedicar. E como a doutora Mariana falou, na verdade, assim, a abordagem, né, cada paciente é de um jeito. Não existe uma receita de bolo, né? Senão ia no balcão da farmácia e todo mundo ia tomar o mesmo remédio. Cada um responde de uma forma com a medicação, cada um a uma dose da medicação. Então, existem pacientes que a gente começa com uma medicação, não dá certo, troca para outra. Então, assim, começa com, tá fraco, a gente aumenta, ou então diminui, de acordo, né, com a resposta daquele paciente. E a gente vê que no dia a dia, quanto mais o paciente entende a doença, mas ele adere ao tratamento, né? Explicando que existem as crises, mas que isso também vai passar, que vai existir o período de remissão, que ele vai ter uma vida o mais próximo do normal possível. A gente está aqui para isso, né? Então, acho que o mais importante também é acalmar o paciente, falar que a gente está junto nessa, né? E vamos tratar. E outra questão que a gente também estava pesquisando, existem alguns mitos que envolvem essa síndrome. A gente poderia citar alguns deles, doutores? Eu acho assim, que o maior mito, né, é falar assim, fibromialgia é depressão, né? Então não é. Ela pode estar associado, né? Ou então pode até evoluir para uma depressão, porque como a pessoa sente dor, não consegue dormir direito, às vezes também altera, isso influencia na vida, né, do dia a dia, no trabalho, assim, conjugal, né, porque às vezes a pessoa está com dor, então atrapalha, né, o relacionamento com o companheiro. Ficar com né? dor, né, é péssimo. Então, às vezes pode evoluir para um quadro depressivo, então pode estar associado. Então, assim, fibromialgia não é depressão. Né? Então, existem pacientes que têm a depressão associada e existem pacientes que não. Né? Então, às vezes, todo mundo acha que, né, que é um exagero da pessoa, né? Que acha que é um piti, mas não é. A dor realmente existe. E vem forte, né, para algumas pessoas. A Ivete Vieira, ela está dizendo que ela faz hidroterapia e é muito bom. É a água que provoca um relaxamento e o exercício físico, que vocês disseram que é a principal forma de tratamento. A Lari Balancieri, ela está marcando 2 pessoas da mesma família para assistirem o programa com a gente. Por acaso, se uma pessoa da família tem, existe uma chance maior de outras pessoas desenvolverem essa síndrome também? Então, não tem se demonstrado, né, assim, um gene, né, ligado. Mas tem visto que tem, assim, um componente genético, porque tiveram alguns estudos com gêmeos, né, e mostraram, assim, que a parte genética, às vezes, assim, de alguém na família, né, geralmente pode ser 50%. E aí 50% é o ambiente, né? Então, às vezes o distúrbio do sono, né? O trabalho, alguma coisa. Então, assim, não é uma doença genética, mas quem tem na família tem um risco maior de ter. Quer complementar alguma coisa, doutora? É isso que a gente observa no nosso consultório. Que a gente atende uma paciente que tem fibra e fala, minha mãe também tem a doença. A gente não tem uma associação genética direta, mas a gente vê que isso é bem comum. A Josiane Couto está dizendo que o tema é muito importante de ser abordado e a Cláudia Rigueto está fazendo uma pergunta bastante interessante que deve ser a mesma dúvida de muitas mulheres. A menopausa piora ou aumenta a fibromialgia, gente? A gente não tem nenhuma relação com o fator hormonal, a gente acredita que sim. Tanto é que o pico de incidência da doença é com 40 anos e normalmente a pessoa não está na menopausa ainda. É que junto com a menopausa vem toda aquela alteração, né? Não só hormonal. A paciente pode ter distúrbio do sono, ela pode ficar mais ansiosa, ter um estresse, né? Sobretudo aquela mudança no corpo. Então acho que tem mais coisa acontecendo, vários outros fatores. Né? E existem alguns casos também de pacientes que vêm no nosso consultório que entrou na menopausa e começa com uma síndrome, assim, com dores parecidas com a fibromialgia,
mas que às vezes com a reposição hormonal melhora. Isso é muito né? comum. Né? Então, às vezes, são sintomas da menopausa, esse distúrbio hormonal, né? A Marina Silva, ela está dizendo que ela chora muito de dor no joelho, nas mãos e ela não dorme à noite. Havia antes, vocês disseram que isso já foi derrubado um pouco, que eram 11 pontos, você precisava ter 11 pontos dolorosos. Existe um número de pontos realmente de dores pelo corpo para que você saiba que você tem realmente a fibromialgia? A gente tinha antes 18 pontos. E para ter o diagnóstico antigamente de fibro, o paciente tinha que ter 11 pontos positivos. Hoje, a gente acaba não usando isso tanto no dia a dia. A gente sempre considera a clínica, lembrando que a fibromialgia é uma síntoma. O paciente vai ter dor, vai ter ansiedade, tristeza, choro fácil. Pode estar associado, 50% dos pacientes têm sintomas depressivos. Pode ter dor de cabeça, dor abdominal, com síndrome do intestino irritável, diarreia. Então, é uma doença complexa, né? E, assim, como essa paciente aí que está falando muita dor no joelho, parece que são dores localizadas, né? Então, na verdade, o ideal é ter uma avaliação reumatológica, porque às vezes não é só fibromialgia, às vezes ela está tendo alguma inflamação desses locais, né? Ou então uma osteoartrite, uma artrose, né? Alguma Isso coisa, é uma coisa, né? que é importante. O paciente que tem fibromialgia, ele não vai ter sempre só manifestação de dor, nem tudo é fibromialgia, né? Às vezes tem outras causas. Esse paciente também tem que ser reavaliado, né? O quadro de dor do paciente é importante. Toda dor tem que ser avaliada por um especialista. A Lourdes Aparecida Mello, ela está dizendo que ela é paciente da doutora Angélica e tem também fibromialgia, atividade física, ajuda muito. É bom ver a participação do pessoal que está em casa, porque as pessoas elas estão conscientes de que tem um controle sim, e que a vida pode ser normal. Existe alguma limitação? No período, de uma maneira geral não, mas no período de crise, gente, vocês disseram que as crises vão e vêm. Nos períodos de crises, né, então às vezes a pessoa pode sentir uma dificuldade para fazer atividade física, para trabalhar, tudo, mas na verdade não é uma doença, assim, incapacitante, né? Claro que às vezes vai falar, nossa, a doutora está menosprezando minha dor. Não, é porque às vezes está naquela crise e aí tem que ter uma abordagem para conseguir sair dessa crise, né? Para conseguir ter uma vida o mais próximo do normal possível. É um período. Né? Agora, Agora tem pessoas que como não está sendo diagnosticado, então às vezes não encontrou o melhor tratamento, tudo, às vezes pode ter essa dor bem crônica. Eu só queria mandar um abraço para essa paciente, porque essa paciente, ela é muito consciente, né, do problema dela, e ela, assim, atividade física, ela coloca como primeiro lugar na vida dela, ela pratica muito e ela fala que melhora muito mesmo. Que legal. Agradecendo a todo mundo aí que está participando, bastante gente comentando. A Joyce está perguntando se a doutora Mariana reumatologista. É sim, Joyce, é a doutora Mariana Alves Ferreira, que é uma profissional bastante conhecida, assim. A Vânia Regina Santos, ela está dizendo que ela sente muitas dores pelo corpo que só melhoram quando ela toma antidepressivo. Posso ter fibromialgia? Tem que passar por uma avaliação de um especialista. Principalmente porque nós não sabemos, Wanda, por qual razão você toma o antidepressivo. E assim, como a doutora Mariana tinha falado, né, algumas medicações, a maioria das medicações, na verdade, são taxados como antidepressivos, mas só que pelos estudos mostraram que em uma dose baixa, né, ajuda a restabelecer toda essa alteração da fibromialgia, né, das substâncias que estão desreguladas no sistema nervoso central e do sono, então que melhora. Então, às vezes, essa medicação que ela está usando para depressão, a gente também usa para fibromialgia e melhora, né? Um ponto que a gente falou sobre essa síndrome em relação às crianças. Como que os pais eles podem ficar atentos a isso? A criança reclama de dor em alguns locais. Quando a criança começa a reclamar, a mãe tem que ficar atenta aí, os pais têm que ficar atentos a quanto tempo essa dor. Como que a gente pode dar algumas dicas para esses pais? É porque tem a dor do crescimento, né, que é um diagnóstico diferencial da fibromialgia.
mas a criança vai deixar de brincar, ela não vai participar da atividade física, a mãe vai ver que ela está mais quietinha, ela pode ficar mais agitada no período noturno, acordar cansada, não ter um bom desempenho escolar. Sempre prestar atenção nessas manifestações. E como a gente falou, é uma dor, né, que ela vai questionando de dores em várias partes do corpo. É diferente de uma dor na perninha, que de repente o menino, né, ficou jogando futebol, aí depois tem uma dorzinha na perna, a menininha fez o balé, sentiu uma dorzinha, né, e a dor no crescimento, né, que acontecem nas crianças, mas que geralmente é uma dor que geralmente a criança queixa nas pernas à noite, né, faz uma massaginha melhor. Então, assim, se a criança começar a queixar muito de dores, que andam pelo corpo, né, várias partes do corpo, e que estão persistindo, não tem relação com um esforço, com trauma, né, com nada, né, e não está inchando, então tem que ter uma avaliação do reumatologista. A Joyce, ela é paciente da doutora Mariana, por isso que ela identificou no vídeo, ela está dizendo que é paciente, me ajudou muito a melhorar, agradeço a Deus por colocá-la na minha vida, que coisa boa de ouvir, eu não é? Muito feliz. E isso que eu acho legal, quando o paciente entende a doença, ele vê que a gente está do lado dele, né? Ele adere ao tratamento e ele fica... eu também explico isso para o meu paciente, que é uma doença de altos e baixos. Então que a gente vai fazer tudo certo para ele ficar em remissão a maior parte do tempo. Mas se um dia ele voltar a sentir dor, calma, né? A gente tem como tratar. Eu também sempre explico para o paciente que eu sinto que isso é uma angústia dele, não é uma doença deformante, né? Essa doença nunca vai te limitar, nunca vai te causar uma deformidade física. Então, quanto mais o paciente entende o que é a doença, como ele trata, como ele tem que se portar no dia a dia, a gente vê que a resposta é a mais adequada, né? E hoje em dia, assim, eu acho que é muito importante a decisão compartilhada, né, qualquer doença, né? Então, assim, a gente tem que deixar um papel passivo do paciente. Sim. E ele tem que ser ativo também durante a consulta, né? Então, assim, a gente tem que discutir sobre o problema, sobre as opções de tratamento, mas ele também tem que ter uma participação para ele melhorar, né? Porque se não tiver um enfrentamento da doença, né, fizer atividade física, né, e ter a noção de que tem essas crises, mas que depois, assim, vai passar. Então, isso é muito importante. Quando o paciente entra nessa responsabilidade, a gente vê que a resposta é bem melhor. Olha, continua cheio de fãs de vocês aqui. A Beatriz Gonçalves é paciente da doutora Mariana maravilhosa, a Regina Bernuzzi, saudade, doutora maravilhosa. Mas tem uma outra pessoa que é especial aqui para a doutora Angélica, que está participando com a gente, que é o Bruno Giliardi, que está lá do outro lado assistindo. Que bom. Um beijo, Bruno. Bom, gente, eu falei que passava super rápido. O Rony ali já está me avisando do horário. Agradecendo a todo mundo que participou, né, Gisele? Agradecendo a todos a participação de vocês, as perguntas. Doutoras, agradecemos a presença de vocês. Muito obrigada. Um tema muito importante. As pessoas precisam dessas informações. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Gisele, mais alguma? Fibromialgia não é frescura, só queremos deixar isso claro. Não é frescura. E tem tratamento também. Sim. Acho que isso é importante. Que fica essa recomendação aí para todo mundo. Gisele, muito obrigada por mais uma sexta-feira. Mais uma sexta-feira, Nós Luna. aqui no programa Bem-Estar ao Vivo. E na próxima sexta estaremos de volta, claro, com assuntos aí importantes para vocês, esperando a participação de todos vocês. Então, a todos uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem.